Investidores, vamos para mais uma atualização do Bitcoin. A nossa última análise para cá faz aproximadamente 2 semanas. Eu acho que nunca houve um leque tão grande entre as atualizações do Bitcoin nesse canal, mas isso tem muito a ver com essa lateralização que a gente vem apresentando aí nos últimos dias. A gente está basicamente com o preço andando em forma lateral, então não tem muito o que a gente está atualizando por aqui. Mas hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um dos motivos pelo qual eu estou extremamente bullish no Bitcoin. E para trazer essa análise, a gente vai olhar aqui para o gráfico completo do Bitcoin. Eu começo essa análise já com um zoom out, onde eu irei estar compartilhando com vocês os movimentos anteriores que aconteceram no Bitcoin e mostrar o quanto eles vêm se repetindo até então. Estamos diante de um gráfico que não se repete, mas ele rima bastante. Além dos dados históricos, que me faz ficar confiante com os próximos movimentos de prazo maior para o Bitcoin, os dados atuais que veremos após esta análise também confirmam a maior probabilidade de a gente continuar subindo no prazo maior. Acredito que a grande maioria de vocês já saibam, mas majoritariamente eu tomo minhas decisões se baseando no gráfico, né? Acho que não é à toa. Já dizia aqui um investidor bastante famoso, Bernard Baruch: "Show me the chart and I'll tell you the news." Mostre meus gráficos, eu lhe direi as notícias. Outro grande investidor, Peter Lynch, esse aqui já li acho que um a dois livros. Eu agora tenho aqui um em mãos, o jeito Peter Lynch investir, muito bom a propósito. E tem uma frase bem famosa do Peter Lynch que me marcou quando eu vi falando sobre este tema. Se você gastar mais de 13 minutos analisando economia e previsão de mercado, você desperdiçou 10 minutos. A análise do Peter Lynch tem muito a ver com o sentimento do mercado. Mas vamos lá, quando a gente chega aqui para o gráfico do Bitcoin, estamos diante de um gráfico que se repete bastante. Vou começar aqui compartilhando alguns dados esses que me fizeram ficar confiante para estar começando a acumular ali próximo do fim do bear market anterior, por volta de 2022 e início do ano de 2023. O primeiro dado que eu trago aqui é o histórico que o Bitcoin tem de formar fundo aproximadamente 500 dias antes do próximo halving. A gente vê isso acontecendo no ano de 2015, quando está faltando aproximadamente 500 dias, aqui para ser mais específico, 542 dias antes do halving, o ativo terminou formando fundo. No ano de 2018, faltando aproximadamente 500 dias, tem mais especificamente 514, para o halving acontecer, a gente terminou formando fundo. E agora, no ano de 2022, no fim do ano, faltando aproximadamente 526 dias, morrendo lá 500 dias, para o halving a gente terminou formando fundo. Então, quando a gente estava nessa região aqui, a gente já estava analisando o contexto como todo, os grandes volumes, tal, o Bitcoin extremamente sobrevendido, fora todos os indicadores da análise de sentimentos mostrando o fundo, e a gente tinha essa confluência do ciclo se repetindo, do Bitcoin apontando para um fundo acontecer nesse ponto. E os dados vão além, tá? Quando a gente analisa aqui, quando eu estava analisando naquele período quando o Bitcoin estava em queda, a queda de 2014 e a queda de 2018, eu tentei prever aproximadamente onde é que seria esse fundo aqui, que aconteceu ali no fim de 2022. Então, para fazer essa previsão, eu peguei essa queda de 2024 e a queda de 2014 e a queda de 2018 e coloquei esses dois bear markets aqui, projetando a partir do topo para tentar prever aproximadamente aí onde seria o fundo do bear market. Eu observei um leque entre esses dois períodos aí de bear market. Foi justamente esse leque aqui entre novembro e dezembro. Nessa região a gente estava buscando a confluência para fundo e bem, foi justamente nesse leque aí que terminou acontecendo o fundo do Bitcoin. Outras informações que a gente consegue trazer aqui em relação aos períodos de bull market. A gente consegue observar que o ciclo de bull market de 2017
ele teve uma alta aí de aproximadamente 1.067 dias. Vamos arredondar? 1.060, do fundo ao topo. O ciclo de alta de 2021, do fundo ao topo, exatamente 1.060 dias. O mesmo período, basicamente, que levou o ciclo de alta de 2017. Bem, se a gente espelha esses movimentos e coloca aqui para tentar projetar quando é que será o topo do Bitcoin, estamos falando de um Bitcoin formando o topo por volta de outubro de 2025. E tem bastante chão até então, né? Mas de 400 dias pela frente de possíveis altas que tendem a acontecer. E quando a gente olha esses dados, me mostra que estamos ainda no meio do caminho deste bull market. Outra informação que eu queria trazer aqui também é em relação ao período que a gente está agora pós-halving. Quando a gente analisa os halves anteriores e 120 dias pós-halving, que é aproximadamente aí o nosso cenário atual de preço, a gente observa que 120 dias pós-halving no bull market de 2016, o ativo estava bem distante ainda da all-time high. Mesma coisa aconteceu no bull market de 2020 e 2021. Quando estávamos a 120 dias pós-halving, estávamos também bem distante da all-time high. O preço ainda estava lá na casa dos 10 mil dólares, o all-time high estava lá na casa próximo dos 20 mil dólares. Hoje, com 120 dias pós-halving, estamos aqui com o ativo beijando a all-time high. Talvez toda essa euforia que aconteceu devido ao ETF terminou levando o preço do Bitcoin a atingir suas máximas mais cedo. Então, quando a gente observa esses dados aqui, olhando para o passado, a gente vê que o ciclo de fato está se repetindo. Muito provavelmente a gente deve continuar subindo aqui no Bitcoin. Antes da gente descer para tempos gráficos menores, mudando um pouco o assunto, acho que vale a pena a gente mencionar mais um dado aqui, tá? A out-season aconteceu no ciclo passado aproximadamente 228 dias pós-halving. Quando a gente espelha aqui esse movimento, a gente tem um out-season aí que tende a acontecer por volta de dezembro deste ano. Eu já trouxe outras análises aqui falando de uma possível out-season no fim deste ano e os dados apontaram ali, salvo engano, a partir de outubro já era uma área propícia para a gente iniciar uma out-season. Então, a gente está vendo aqui uma confluência entre esses dados apontando aí mais para o fim do ano. Então, se o cenário continuar se repetindo, rimando, teremos aí uma out-season por volta do fim do ano. Então a gente observa esses dados aqui, olhando para o passado, que nos faz acreditar que é a maior probabilidade que a gente continue subindo. Mas olhar só para o passado não me daria tanta confiança que o ativo vai continuar subindo. Eu preciso também estar analisando o presente. Quando a gente analisa o presente, bem, a pessoa que já vem acompanhando aqui as análises anteriores sabe que eu estou extremamente bullish. E um dos motivos vem de um dos meus indicadores favoritos. Na real, o meu indicador favorito, o volume. Tá? A gente tem basicamente um dos maiores volumes aqui que ocorreu no Bitcoin. Esse volume ocorreu justamente no fundo, com ativo em sobrevenda. Então, muito provavelmente estamos quase em sobrevenda em 3 dias. Não chegou a ficar sobrevenda em 3 dias. É algo extremamente raro de acontecer. Mas, enfim, ficou em sobrevenda no diário, numa faixa de suporte em uma tendência de alta. Isso aqui é basicamente combustível para o ativo continuar subindo. O volume é basicamente negociação. A gente está vendo grandes negociações nesses níveis aqui inferiores. Pessoas vendendo no pior ponto possível aqui o Bitcoin. Isso aqui é que dá combustível para a gente continuar subindo. Grandes volumes, eles são extremamente decisivos, né? Dependendo de onde ele acontece, a gente pode estar diante de um topo relevante, de um fundo relevante, né? Mas a gente tem o ciclo de queda terminando com o maior volume da história, um grande volume aqui na casa dos 25 mil dólares, que ficou bem claro para a gente naquele período que era um volume de fundo, e agora temos um grande volume aqui, que eu só vejo como um volume de fundo. Lembra também, né, aquele spikezão que a gente teve lá na casa dos 30 mil dólares? Quando tivemos um dump aí de quase 50% do topo até o fundo. Então, muito provavelmente estamos diante de um fundo aqui no Bitcoin. Quando a gente olha a análise de sentimento, a começar aqui pelo Fear and Greed Index, temos aqui os indicadores nos patamares de medo, né? Inclusive, no pico do dump, o Bitcoin chegou a atingir, neste indicador, a casa dos 17.
esse nível aqui dos 17, a gente não atingiu nem quando estava lá na casa dos 15 mil dólares no Bitcoin. Então, de fato, estamos vendo aí o som dos canhões, que, em teoria, é um dos melhores momentos para a gente estar se investindo. Quando a gente olha aqui os demais indicadores, menos subjetivo do que esse aqui do Fiat and Greed, a gente consegue, eu dou destaque aqui para o Funding Rate, tá? O Funding é a ferramenta que as corretoras usam, que tem como objetivo igualar o preço dos futuros com o preço da spot. Quando a gente tem um funding negativo, estamos diante de uma anomalia pela parte dos vendedores, onde está acontecendo uma venda forte nos futuros da mercado, ao ponto de ocorrer um deságio contra a spot. Geralmente, essa anomalia é bullish, né? A gente observou algo do tipo aqui, quando o funding ficou por bastante tempo aqui, entrando nas faixas de negativo. Isso não é algo comum de a gente ver, né? Quando isso aconteceu na casa dos 15 mil dólares, em confluência com o volume de fundo, terminou que foi o fundo também para o Bitcoin. A gente levou Bitcoin apresentou uma grande lateralização depois do fundo, né? 2 meses de lateralização, depois o ativo estourou. Então agora a gente está vendo isso aqui acontecendo no Bitcoin. Então todo o meu trade system hoje aponta alta para o Bitcoin. Podemos estar errado, isso aqui sair derretendo que nem sorvete? Podemos. É por isso é importante a gente ressaltar que estamos falando de probabilidades. É importante você gerir o seu risco, correto? Então, pensando no prazo maior, apesar de estarmos 22% do fundo formado nesse dump, eu vejo a gente, após ter formado isso, a bons preços, pensando no prazo maior. É claro, já houve preços melhores, mas exigir preços melhores que esse após um gatilhaço desse, eu não vejo sentido, tá? Temos aqui um baita gatilho de fundo em questão de probabilidades. Quando a gente chega aqui mais próximo do gráfico, após esse fundo a gente tem um movimento de alta e desde então estamos aqui numa lateralização que vem durando aí quase já 2 semanas. O que é mais comum a gente ver dentro de uma lateralização é o ativo estopando acima, fazendo falsos rompimentos, depois vai abaixo, faz falsos rompimentos e vai para o outro lado novamente. Então, a minha estratégia dentro de um range desse é sempre buscar compras um terço abaixo, em especial nas faixas de captação de liquidez, abaixo dos fundos. Não de forma aleatória, eu preciso ver um gatilho tanto pela análise técnica quanto pela análise de sentimento. E vendas barra realização, ou simplesmente não fazer nada, só assistir nas partes superiores aqui. Tá? Como a gente está na tendência de alta, eu exijo um gatilho maior para estar vendendo essas faixas superiores. Repara que, além de eu deixar demarcado aqui essa faixa em verde abaixo dos fundos, eu também, para análise de hoje, deixo demarcado aqui toda essa região inferior. Acredito que toda essa faixa aqui de retração é um nível onde a gente vai precisar estar de olho para compras, precisamos ser compradores se o Bitcoin cair nesses níveis, tá? Digo isso com as informações atuais. Com um volume desse aqui, dificilmente se a gente cair, a gente vai vir direto, no mínimo um bounce a gente vai ter nesses níveis aqui abaixo. Então, uma vez que a gente cair, olhe para essas faixas aqui, tanto para investimento quanto para trades, apostando na alta, claro, desde que a gente tenha gatilhos quando se trata do trade, beleza? Então, para um prazo maior, estou extremamente bullish no Bitcoin. Esqueci até de mencionar aqui minha visão de Elliott para o Bitcoin, né? Eu vejo aqui bem bonitinho aqui, onda 1, onda 2, onda 3, agora para onda 4. Quem sabe estamos muito provavelmente diante de uma onda 5 no Bitcoin, a última pernada de alta aqui que deve levar-nos acima dos 100 mil dólares. Esse aqui é o meu cenário base de Elliott atual para o Bitcoin. Não duvido que essa onda 4 termine se estendendo aqui diante dessa correção complexa e a gente venha fazer uma nova mínima aqui antes de continuar subindo, mas não vejo muito a gente se distanciando desses fundos aqui, tá? Se isso acontecer, esperem dumps bem maiores para o Bitcoin. Para mim não seria legal a gente se distanciar se a gente caísse abaixo desses fundos aqui por volta dos 49 mil dólares, tá? Então o meu cenário base é que se esse não foi o fundo, no pior dos cenários, a gente eventualmente viria nessa faixa inferior, mas a gente não vai se distanciar. E se isso acontecer, muito provavelmente a gente vai ver um Bitcoin dumpando para níveis bem inferiores, mas acredito que essa é
uma probabilidade bem mínima de acontecer, mas precisamos contar com ela. Investimento, eu já tomei a minha decisão do que eu pretendo investir nessa região, tanto no Bitcoin quanto nas altas. Agora, uma vez que a gente entra aí, vou estar de olho para longs nessa região inferior. Na faixa superior, a realização de longs, uma vez que a gente tiver gatilhos, e shorts se tivermos um gatilho muito claro. Tá? Perceba que em nenhum momento eu me refiro em realização de BTC de longo prazo, acredito ser muito cedo para isso. Beleza? Para finalizar, acho que vale a pena a gente chegar mais próximo aqui e dar uma olhada no Order Book. Para mim, a gente tem um book aqui meio neutro, tá? Eu gosto de dar mais atenção para o Order Book quando tem uma concentração de ordens, como foram essas ordens aqui acima que formaram resistência, essas ordens aqui abaixo que formaram suporte, e essas acima que formaram resistência. Quando a gente tem um book com as ordens espalhadas, assim, para mim não é tão relevante, tá? No curto prazo, aqui no Bitcoin, eu não vou especular. Fico atento mesmo nessas regiões para próximas tomadas de decisões, beleza? Então, traders, investidores, por hoje é isso pela sua atenção. Meu muito obrigado. Dúvidas, críticas e sugestões, deixa aí nos comentários. E se você tiver bearish no Bitcoin no prazo maior, deixa aí sua visão nos comentários. Vai que eu esteja enviesado, também quero saber a opinião de vocês. Beleza? Então, vejo você na próxima análise, no próximo vídeo.